Alô, graça e paz, queridos. Amém? Vocês estão bem, queridos? De verdade? Graças a Deus. Abre aí a sua Bíblia no livro de Marcos, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Louvado seja Deus. Enquanto você abre, eu quero agradecer pelas felicitações na passagem do meu aniversário ontem. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Estou muito feliz por tudo que Deus tem feito. Amém? Eu quero, antes de lermos o texto, eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Marcos capítulo 3. Você acredita que o Evangelho chegaria até nós se os discípulos, se os apóstolos de Jesus tivessem desistido? Sim ou não? Sim ou não? Meu Deus, a gente vai entender. Outra pergunta. Você acha que aqueles homens, os apóstolos de Jesus, antes de serem os apóstolos de Jesus, eram pessoas que teriam condição para levar esse evangelho com essa intensidade, com esse poder, sem caminhar com Jesus? Aí tem consenso, né? Que bom. Vamos ler aí a partir do capítulo 3, a partir do verso 13. Glória a Deus. Marcos capítulo 3, a partir do verso 13. Vamos lá. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles a que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu 12, designando-os apóstolos para que tivessem com ele, e os enviou a pregar. E tivesse autoridade para expulsar os demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu; Tadeu, filho de Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, esta é a Tua palavra, e nessa noite o que nós queremos fazer aqui é simplesmente compartilhá-la com os nossos irmãos, trazendo o Senhor uma revelação, discernimento, a direção do Senhor para nossas vidas. Que nossos corações estejam todos abertos, desarmados, sedentos, prontos, Pai amado, para receber a semente da Tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, lança por terra toda a ação do maligno, que queira tirar a nossa atenção, que queira desviar o nosso foco daquilo que vai mudar e transicionar a nossa vida para uma caminhada produtiva para a glória do nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Aleluia. Jesus escolheu 12 apóstolos, e ele escolheu pessoas bem diferentes. Quando eu vou falar aqui um pouco sobre cada um deles, você vai perceber que eles eram muito diferentes entre si. Se eu perguntasse para você aqui agora, qual era, o que tinha de comum entre aqueles homens, você saberia dizer? O que tinha de comum entre eles, antes de Jesus? Complicado, né? Mas a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, Pedro era pescador, ele falava sem pensar, vinha e ele falava. Será que tem alguém aqui assim? Chamava a atenção de Jesus, ele conseguia, assim, pensar que podia chamar a atenção de Jesus, corrigir Jesus. Ele dormiu no momento em que o mestre disse que precisava dele. O momento do arroxo, ele nega Jesus e segue para longe. Porém, depois que Pedro foi restaurado, ele ficou ousado e morreu por causa de Cristo. Tiago, filho de João, foi o primeiro a receber o martírio. O martírio só recebeu quem enfrentou. João, irmão de Tiago, eram os dois filhos do trovão. Lucas 9, 54. Pessoas temperamentais, amantes do poder. Foi o último apóstolo a morrer. Ele escreveu, 5 livros. O Evangelho, 3 epístolas e ainda a Apocalipse.
André levou seu irmão a Cristo. Filipe levou Natanael a Jesus. Bartolomeu, ou Natanael, ele perguntou preconceituosamente: poderia vir alguém que alguma coisa que preste de Nazaré? Olha só, os tipos. Mateus, cobrador de impostos dos romanos, era odiado pelos judeus. Tomé, ele era meio cético, ou alguém que não acreditava, incrédulo. Ele não creu na ressurreição de Jesus até que pôde tocar nas feridas. Tiago, filho de Alfeu, nada mais se sabe sobre ele. Tadeu, ou Judas Tadeu, desconhecido. Simão, o Zelote, foi membro de uma seita judaica que se opunha a pagar tributos a Roma e defendia a luta contra o império. Olha só, um revolucionário. E tinha também um tal de Judas Iscariotes, que tomava conta do dinheiro e que tirava dinheiro da bolsa, roubando para si. Esses são os apóstolos. Você consegue ver alguma coisa de comum entre eles, antes de Jesus? Parece que Jesus pegou assim, aleatoriamente as pessoas, e escolheu para si e desenvolveu um ministério na vida deles. Eu quero dizer o que com isso? Que independente de quem você seja, escute isso, independente de quantos anos você tenha, de qual seja a sua formação, de qual seja a sua profissão, do seu grau de instrução, do seu temperamento, Deus pode e quer tornar você um discípulo dele para a glória dele. Amém? Você entendeu o que eu disse aqui agora? Sim ou não? Eu esperava um amém mais forte. Um amém significa que eu concordo. Eu disse aqui para vocês as qualidades, as características dessas pessoas. Por que eu falo isso, irmãos? Porque tem pessoas que se acham pequenos demais e alguns se acham grandes demais para ser um seguidor de Jesus, para poder servir a Jesus. Mas o texto nos leva a entender, queridos, que Deus não faz questão do que eu tenho, do que eu sou, mas Ele quer nos tornar pessoas melhores para que possamos ser usados por Ele. Então eu estou dizendo nessa noite que não importa o seu grau de instrução, se você estudou muito ou estudou pouco, se a sua profissão é ou não um juiz, ou alguém que é um servente pedreiro, alguém que faz limpeza, isso não é relevante. O que é relevante, querido, é que se você se deixar envolver pela presença de Deus, a sua vida será mudada. E a propósito, o tema desse sermão dessa noite é o seguinte: relacionamentos que transformam. Relacionamentos que transformam. A gente falou sobre esses homens aqui, algumas qualidades, algumas características dele, e eu quero pensar um pouquinho com você em torno disso. Esses homens foram um elo digno com o passado de Israel, com fundamento sólido para a igreja do futuro, ou seja, a nossa igreja. Eles foram instrumentos de Deus para pregar o evangelho na sua geração e tomar aquela época toda, aquelas nações, aquelas regiões, e o evangelho chegou até nós através do martírio desses homens não desistirem, deles se manterem fiéis e firmes no propósito. O nosso texto em si, ele não oferece muitos detalhes da missão de Cristo. Nesse texto aqui não contém muita coisa, mas ele traz algumas revelações interessantes para nós. Um texto muito curto, porém nos apresenta uma estratégia fantástica e de um sucesso incontestável, porque o evangelho chegou até nós. Jesus chama aquelas pessoas para estarem com ele, para conviverem com ele. Esse discipulado, ele aconteceu por aproximadamente 3 anos. Então, imagine você convivendo com uma pessoa há 3 anos. O que você vai saber a respeito dela? No sermão desta noite, eu quero refletir com vocês sobre alguns critérios que Jesus usou com os seus discípulos. E nos levar a refletir e termos um posicionamento de discípulos amados, discípulos de Jesus. Amém? Esse é o propósito, então fique atento. Primeiro critério, Jesus convidou pessoas que queriam estar com Ele. Como foi isso? Jesus já estava pregando, as pessoas estavam lá. Jesus estava falando às pessoas e elas estavam lá ouvindo. Então, se alguém está aqui obrigado, eu não entendo.
Mas se você está aqui nessa noite, o que te trouxe aqui? E se não foi outra coisa, se não ouvir a voz de Deus para a sua vida e ter uma direção, se não for ter uma resposta a uma necessidade que você tem, eu não sei o que você está fazendo aqui. Mas eu sei que se você quiser, se você abrir o seu coração, nessa noite a sua vida vai ter uma direção nova e transformadora. Amém? Amém? Então pense comigo sobre isso. Se ele convidou pessoas que queriam estar com ele, a pergunta é, nós queremos estar com Jesus? Isso vai muito além de tirar 2 horas no domingo para vir à igreja. Isso é muito além de tirar 1 hora na quarta-feira para vir à oração. Isso é muito além de tirar 1 hora no domingo e vir fazer parte ou estudar a palavra de Deus com a gente. Isso fala de um estilo de vida. Jesus chamou aquelas pessoas que queriam estar com ele e eles abandonaram tudo, eles largaram tudo para caminhar com Jesus. Eles começaram a ser a família literal de Jesus, onde Jesus ia, eles estavam. E eu quero que você pense sobre isso, quanto nós temos pensado ou feito as coisas com Jesus. Olha só, caminhar com Jesus não fisicamente hoje, mas com compromisso, isso vai demandar de nós uma atenção importante. Preste atenção, querido. Na última vez que eu preguei aqui, há 2 semanas atrás, eu falei sobre isso. Servir a Jesus não implica simplesmente vir à igreja, mas isso vai muito além, está fora das 4 paredes. Está no nosso dia a dia, está na relação com a família, está na relação de trabalho, está na relação do trânsito, está como alguém que paga os impostos, alguém como e vai até o mercado e é um cliente, ou alguém que atende alguém como servidor público que sou. Então, no contexto aqui, a gente vê o quê? Jesus chama pessoas. Por 3 anos, eles comem juntos, eles andam juntos, vivendo pelo reino. E mesmo assim, com a morte de Jesus, olha só, 3 anos de discipulado. Mas quando Jesus morreu, antes de Jesus ressuscitar, ou mesmo nesse caso, Jesus já tinha ressuscitado. E alguns deles estavam tendo dúvidas se ele realmente era o Messias, porque preferiam que ele fosse alguém que viesse mudar politicamente a nação de Israel. Você está entendendo? Então, pessoas caminharam com Jesus de perto, intensamente, e ainda ficaram confusos. Se nós, queridos, na realidade que temos hoje, mesmo tendo a Bíblia, mesmo tendo as disciplinas da oração, da leitura da palavra, do jejum e por aí vai, que muitos infelizmente não têm desenvolvido, nós teremos um alvo fácil para as seitas e as heresias. Então é fundamental que a gente pense exatamente sobre isso. Cristo, creio que não entendemos isso a fundo, o impacto de compartilhar a palavra, de viver no relacionamento. Por que eu penso isso? Porque tem tão poucas pessoas convivendo esse discipulado, porque somos tão pouco requisitados no gabinete pastoral. Sabia que tem um gabinete pastoral aqui, que a gente pode ouvir você, aconselhar você, orar com você por suas necessidades? Sabe como acessa isso? Ligue para a Vani e agende 1 hora com a gente. Nós temos vários pastores e pastoras aqui, prontos para poder te ouvir, estar orando com você, estar direcionando para você a palavra do Senhor. Então, é importante a gente pensar sobre isso. A nossa relação com Deus aqui, nós temos que estar dispostos a caminhar com Ele. No dia a dia, em tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Foi por isso que Jesus escolheu exatamente essa estratégia, para trabalhar com seus discípulos, viverem juntos em tudo, entendeu? Enquanto caminhava, ele compartilhava com ele as suas experiências. É interessante que a Bíblia traz vários relatos que Jesus estava pregando e falava, por exemplo, com parábolas. E aí, em outro momento, os discípulos, vem cá, o que o Senhor quis dizer com aquilo? Então, enquanto Jesus fazia o reino, os seus discípulos eram discipulados, eram treinados para poder desenvolver o ministério. Então, eu quero que vocês, meus irmãos, nessa noite, que todos nós possamos ter essa reflexão, esse entendimento. Pensarmos exatamente sobre esse contexto que a Bíblia traz para nós. 1 João 1:12 vai falar sobre essa questão dessa relação. Segundo critério importante, ter uma disposição de assumir um compromisso pessoal com Deus. Eu me lembro quando eu era adolescente, meu pai me chamava à responsabilidade várias vezes, falava assim, olha meu filho,
Filho de crente não é crentinho, não. Você tem que buscar a sua relação, você tem que desenvolver o seu relacionamento com Deus. Filho de peixe, peixe é. Mas filho de crente não quer dizer que é crente, não. Por quê? Porque depende de nós nos posicionarmos. Depende de você manifestar o seu interesse com Deus. Você está entendendo? Vir para a igreja é uma coisa, desenvolver um relacionamento com Deus é muito mais. É mais intenso, vai exigir mais de você. Mais dedicação, mais esforço. Então nós precisamos pensar sobre isso, desenvolver um compromisso pessoal com Deus. Temos disposição para isso de verdade? Na nossa caminhada nós temos desenvolvido isso? Para viver o discipulado com Jesus é fundamental um compromisso pessoal, o que vai exigir muito de nós, pois precisamos buscar uma vida digna de imitação. Eu devo querer tanto estar com Jesus, eu devo me relacionar tão bem com Jesus, ao ponto de as pessoas olharem para mim e quererem ser parecidos comigo. Você está entendendo? Paulo dizia assim, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é um efeito que não é reproduzido assim porque eu quero necessariamente, mas é porque eu caminho tanto com essa pessoa, que eu admiro tanto Jesus, eu amo tanto Jesus, que eu começo a reproduzir as características dele. A gente vê uma característica fundamental que Jesus tinha, que nós precisamos ter. É o amor e a compaixão pelas pessoas. Nós não vemos em momento nenhum Jesus passar por alguém na Bíblia que estava necessitado e ignorar a sua necessidade. Nós não vemos isso. Muito pelo contrário, nós vemos Jesus dando atenção a essas pessoas. Nós vemos Jesus parando o que estava fazendo para poder socorrer. E nós precisamos refletir exatamente isso, querido. Se nós temos um compromisso pessoal com Jesus, a nossa relação com Ele vai começar a gerar em nós mudanças radicais, onde o Wagner não vai parecer mais o Wagner, mas o Wagner vai começar a parecer com Jesus. Amém? Que você possa pensar isso a seu respeito. Que você, João, Maria, José, não seja mais visto como João, Maria ou José, mas seja visto como alguém que realmente parece Jesus, digno de imitação. Temos várias atitudes que contradizem nossos discursos. Porém, quando assumimos um compromisso pessoal com Deus e um discipulado de prestação de contas, nos damos a oportunidade de crescer e sermos tratados em todas as áreas da nossa vida. Olha só. Às vezes a gente vem aqui no altar, ou aí mesmo no banco, conversando com as pessoas, ou lá no trabalho, a gente fala muito bonito sobre o Evangelho. Mas a nossa conduta, quando as pessoas olham para nós, quando nós não estamos falando, não parece o Evangelho. Está entendendo isso, meu querido? A nossa conduta precisa ser coerente com aquilo que nós falamos. E o que nós falamos tem que ser o que a Bíblia fala. A nossa vida tem que ser coerente com o Evangelho que nós pregamos. E isso só pode ser resultado de alguém que caminhou com Jesus. De alguém que viveu com Jesus. No episódio que Pedro nega Jesus 3 vezes, é incrível isso. Porque ele estava com medo. Mas ter estado com Jesus o denunciava. A presença de Jesus na vida dele, aquela, não sei, a forma de falar, de se posicionar, não sei o que era, mas as pessoas já olhavam para ele e viam que ele tinha estado com Jesus. E eu pergunto, quantas pessoas têm olhado para você, para mim, e têm falado assim, você tem algo diferente. Tem uma paz que emana da sua vida, que, sabe... Tem acontecido isso com você e comigo? Se não tem, queridos, nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar, porque é exatamente essa relação com Deus que vai gerar isso em nós. E como cristãos que dizemos que somos, precisamos deixar fluir essa unção, essa graça, essa paz. É um desafio para nós. Sim, é um desafio. Porque como as pessoas que Jesus escolheu para ser seus apóstolos, tinha os temperamentais, tinha aquelas pessoas explosivas, tinha aqueles que roubavam, tinham pessoas como nós, humanos.
Mas nós não podemos ficar nos escorando na justificativa de sermos humanos para continuar errando, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar em nós. E quando o Espírito Santo habita em nós, ele transforma nossas vidas. Então, se tem coisas na sua vida e na minha vida que não mudaram, que não estão em mudança, é porque nós não estamos permitindo que ele faça. Esse silêncio é interessante. Ele denota a reflexão para nós. Você tem a disposição para viver isso, querido? Ter um acompanhamento de prestação de contas, marcar um tempo para a gente sentar e conversar sobre como você está vivendo, como está a sua vida de oração, como está a sua vida no casamento ou no relacionamento de pai e filho. Tem essa disposição? Isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar a sua vida. Terceiro critério, priorizar a relação com Deus. Parece a mesma coisa, querido. Assim como muitas coisas, parece a mesma coisa, mas será que é? A Bíblia traz para nós vários exemplos de Jesus dedicando tempo, mostrando para os seus discípulos e para nós, porque isso foi para a Bíblia e a gente lê e vê isso. Ele separava tempo para estar em oração com o Pai, para conversar com o Pai dele. Jesus parava, por vezes, para conversar com Deus. Olha só, Jesus era o Filho de Deus. Ele fazia isso. Por que nós pensamos que nós não precisamos? Por que nós pensamos que podemos fazer isso só quando estamos no ônibus indo trabalhar? Por que nós pensamos que podemos fazer isso só quando a gente vem para a igreja e está na comunidade? Por que nós pensamos que só podemos fazer isso quando é uma vigília? Não. Há pouco a gente falou sobre um relacionamento pessoal com Deus. E a vida de conversa com Deus só vai acontecer, querido, se nós realmente dedicarmos a conversar com Ele, a falar com Ele, a ouvi-lo falar conosco. Priorizar a Deus significa colocar Deus na nossa agenda. Eu não estou falando de domingo à noite, não. Eu não estou falando de quarta, não, gente. Eu estou falando de todos os dias. De todos os dias. Nós precisamos trazer Deus para a nossa vida, porque nós queremos tantos resultados de Deus na nossa vida, mas nós não damos espaço para Ele. Já pensou nisso? Queremos tantos resultados, sabe? Queremos, olha, a Bíblia traz tantos milagres. A água que se transformou em vinho, sabe? O aleijado que levantou, o céu que enxergou, a mulher que estava morta, sabe? Aconteceu tudo isso e nós queremos viver isso. Mas nós não queremos nos relacionar com aquele que pode fazer isso. Que contrassenso. Que ilusão da nossa parte. Só pode viver o milagre quem se envolve com aquele que gera o milagre. Então nós precisamos decidir viver isso. Ele também deu oportunidade para os seus discípulos participarem dos seus momentos difíceis. E, pastor, Jesus teve um momento difícil? Teve. Um deles, Jardim do Getsemane, prestes a acontecer todo aquele sacrifício que nos perdoaria, que lavaria os nossos pecados. Jesus convida Pedro, Tiago e João. Vamos orar comigo, a minha alma está angustiada até a morte. Uau! Se um dos seus amigos dissesse isso para você, qual seria a sua atitude diante disso? Você ia ficar com ele e depois ia começar a cochilar enquanto ele está em sofrimento? Ou você simplesmente fala, rapaz, confia em Deus, tapinha nas costas, vai dar certo e ir embora. É assim que a gente faz, é o mais comum hoje em dia. Mas Jesus convida ali 3 dos apóstolos para estarem com ele num momento tão difícil e eles simplesmente não aguentam e dormem. Dormem. Poderia estar orando ali, aprendendo, sabe, sei lá. Mas eles apagaram. Para Jesus, ter tempo com o Pai era uma prioridade. Diante do exemplo de Jesus, nós, como discípulos, precisamos ter a mesma atitude, ou ter a atitude certa, de reservar um tempo de qualidade para desenvolver
um relacionamento com o Pai. Sabe? Para Jesus era natural. Mas para ele era prioridade. Então, era tão comum para ele se relacionar com o Pai, que ele não precisava escrever na agenda. Mas nós vamos precisar. Porque na agenda que a gente tem, já tem muita coisa, que diga-se de passagem, fútil, tomando um tempo de algo que seria muito importante para nós, que é o relacionamento com Deus. Precisamos refletir sobre isso, queridos. Precisamos nos lembrar que ninguém poderá fazer isso no nosso lugar. Ninguém vai poder fazer isso por você. Ninguém vai poder fazer por mim. Porque é uma relação pessoal, é uma decisão pessoal, é um preço que só eu posso pagar por mim. Por mais que você me ame, por mais que você ore por mim, não vai ter o mesmo efeito de eu buscar a presença do Senhor e decidir viver isso. É importante ter clareza que quando desenvolvemos um relacionamento sério com Deus e nos aproximamos dele diariamente, temos nossa mente transformada e moldada por Ele, o que nos tornará mais parecidos com o Pai. E mais, devemos considerar esses encontros devocionais sagrados, ao ponto de não trocá-los por nada. Meu horário de orar é 6 horas da manhã, então aquele horário é o horário que eu vou orar. Então, não importa o que vai acontecer, aquele horário vai ser mais importante. Se tem alguma coisa que vai acontecer naquele horário, eu posso até acordar antes. Porque se eu marcar para depois, vai ficar perdido. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Quarto critério, ter disposição de ir e fazer discípulos. Afinal de contas, esse foi o propósito de Jesus chamar aqueles homens. Ir e fazer discípulos. Jesus os chamou para estar convivendo com Ele. Porque o processo do discipulado, todo o tempo, é muito mais eficiente do que a gente se vê uma vez por semana. Você entende isso? Sim ou não? Como é que você consegue conhecer intimamente uma pessoa se você só vê essa pessoa uma vez por semana? Se você só consegue conversar com ela 30, 40 minutos, ainda que seja 1 hora. Dá para dizer que vocês são íntimos? Não dá. Então, no caso aqui, Jesus chamou eles para realmente deixarem tudo e caminharem com Ele. E 3 anos de convivência ainda tinha coisas para serem mudadas e ajustadas. Ainda tinha conflito de interesses pessoais. Então, o quarto critério é ter disposição de ir e fazer discípulos. Jesus os chamou para prepará-los para isso. Esse era o propósito. Depois de ter chamado os apóstolos, mais precisamente no verso 14, ele os designa, e não apenas para fazer parte de um grupo, mas ele os envia a pregar o evangelho e a exercer a autoridade, inclusive expulsando demônios. Esse era o propósito. Assim como Jesus fez, a nossa missão não é simplesmente falar do amor de Deus, mas nós precisamos ter a disposição de fazer discípulos, de ser discípulo. Porque quem não é discípulo não pode discipular ninguém. Quem não é tratado não consegue tratar ninguém. Quer ver uma coisa? Imagina que você vai numa nutricionista que está bem acima do peso. Como é que é isso para você? Você se sente tranquilo? É coerente? Alguém que vai tratar da sua nutrição, mas alguém que está completamente irregular de onde ela deveria estar? Imagina um juiz que ele não é honesto. Você vai procurar essa pessoa para julgar sua causa? Vocês estão entendendo? Então a gente precisa pensar sobre isso. E o discipulado é para ser vivido por todos. Mas se eu não passo por um discipulado, como que eu posso discipular alguém? Se eu não me coloco debaixo da autoridade de alguém para me corrigir, porque eu erro. Eu tenho necessidade de aprender, de ser corrigido. E eu tenho pessoas que fazem isso comigo. Se eu não faço isso, se eu não passo por isso,
como que eu vou poder ajudar você? Como que eu vou poder sentar com você e me sentir em condição de falar algo de Deus para a sua vida? Se eu não ouvir uma direção de Deus para a minha vida, como é que eu posso chegar aqui e compartilhar? Se eu não passar horas estudando a palavra de Deus, e escrevendo, e orando, e buscando de Deus, como é que eu posso chegar aqui e compartilhar algo de Deus para você? Então, o desafio do discipulado é exatamente esse. Então, não basta a gente falar do amor de Deus, mas nós temos que abrir nosso coração para conviver com pessoas e refletir sobre elas a presença e a graça de Deus. A ouvir as pessoas com as suas necessidades e ter uma palavra de Deus para a vida delas. Esse foi o discipulado. E os discípulos aprenderam. Como você sabe, pastor? Jesus morreu e foi embora. O Espírito Santo ficou. E os discípulos continuaram fazendo o que Jesus os ensinou a fazer. Será que nós, queridos, como cristãos, temos disposição para viver isso? O discipulado, falar aquilo que estamos vivendo, ouvir uma direção à luz da palavra de Deus, é um desafio para nós, mas é uma necessidade. Então, dizemos a todos que somos discípulos de Jesus, mas será que temos demonstrado esses critérios de discípulos? Primeiro critério, Jesus convidou pessoas que queriam estar com Ele. Quanto eu quero estar com Jesus? Você pode refletir sobre isso na sua agenda, no seu tempo. Por exemplo, o culto tem um horário de começar, de terminar. Como é que você leva a sério esse horário? Como é que você se dedica a cumprir esse horário? Você chega no horário ou um pouco mais cedo? Você chega cedo e tal, mas quer ir embora mais cedo? Gente, nós precisamos levar essa questão a sério. E é apenas um exemplo. Nós precisamos exatamente refletir sobre isso. Jesus convidou pessoas que queriam estar com eles. Falamos todos os domingos sobre a oração. Mas eu percebo que muitas pessoas continuam sem vir, nunca na oração. Pastor, eu oro em casa, porque eu também oro, mas eu venho orar aqui sempre que eu posso. É uma necessidade da igreja orar junta, pelos mesmos motivos, pelos propósitos da igreja, do corpo de Cristo. Queremos vencer, queremos alcançar resultados como corpo de Cristo. Então precisamos ter tempo juntos em oração. Queridos, nós precisamos ler a Bíblia juntos, estudar a palavra de Deus. A imersão bíblica é para isso. Mas todos os domingos convidamos você. Domingo que vem, às 9h da manhã, vem estudar a palavra de Deus com a gente. Segundo critério, ter disposição para assumir um compromisso pessoal com Deus. Não é o que eu estou falando para você aqui hoje, mas é o que você vai decidir na sua vida. Estar mais perto de Deus, levar a palavra de Deus mais a sério, é que vai definir se você é um discípulo de Jesus ou não. O quanto você vai levar a sério essa palavra. Terceiro critério, priorizar a relação com Deus. Todos nós temos muitas responsabilidades, todos nós temos muitos compromissos. Mas se você conseguir me dizer um só que seja mais importante do que Deus na sua vida, eu vou aceitar a sua justificativa. Quarto critério, ter a disposição de ir e fazer discípulos. Eu sei que nós vivemos num mundo em que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro para sobreviver, a gente tem que estudar, eu sei disso. Isso faz parte da minha rotina. Mas também faz parte da minha rotina, ou é uma prioridade na minha vida, falar do amor de Deus e fazer discipulado. Eu te convido a viver isso. Eu te convido a ter essa decisão nessa noite. Eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Aí mesmo sentado, abaixa a sua cabeça. Você se lembra do tema desse sermão? Relacionamentos que transformam.
Quando aqueles homens começaram a caminhar com Jesus, eles não tinham nada para oferecer para as pessoas. Mas a convivência com Jesus não apenas os habilitou, mas os transformou. Tiveram uma mudança radical nas suas vidas. E é isto que Deus tem a nos oferecer. É isso que Deus tem para nos oferecer. Não devemos ter medo de nos relacionar com Deus. Pelo contrário, devemos de verdade nos entregar a Ele de uma forma que nos tornemos parecidos com Ele. Isto é, verdadeiramente cristãos. Deixar de ser cristãos nominais, pessoas que simplesmente dizem que são, mas aceitar o desafio de viver o Evangelho numa totalidade. Quero te convidar nessa noite, querido, a refletir se você está enquadrado nesses critérios. E se tem algum dos critérios mencionados aqui hoje que você não tem conseguido, não tem tido sucesso em aplicar na sua vida, eu quero convidar você a vir à frente, eu quero orar com você. Eu não estou te convidando para ser crente, eu estou te convidando, querido, a se posicionar como discípulo de Jesus. E se Jesus observou esses critérios básicos aqui, para aqueles homens, por que será que a gente acha que para nós é diferente? Então, eu convido você, que entende que precisa melhorar, em um desses critérios, a vir aqui para a gente orar juntos. Olhe para você mesmo, reflita sobre isso. Deus é a prioridade na sua vida de verdade, na sua agenda? Você faz questão de estar com Jesus? Você aceita o desafio de ter um relacionamento pessoal com Deus? Você decide não apenas falar do amor de Deus, mas ser um discípulo e fazer discípulos de Jesus? É a sua oportunidade, querido, de se posicionar diante do Senhor. É uma oportunidade para você falar com Deus. Pode começar a falar com Deus aí. Mesmo você que está aí no banco, que está se vendo já dentro dos critérios, eu queria te pedir para orar por nós aqui, porque nós precisamos. Fique de pé aí no banco. Estenda as mãos aqui para frente, ore por nós. Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração desses 4 pontos e ver, todos nós precisamos melhorar, todos nós precisamos realmente, queridos, melhorar nisso, para sermos cristãos de verdade, para sermos discípulos de Jesus e produzir os efeitos que Ele delegou à igreja de ir e fazer discípulos. Amém?